Pregação do pastor Renan Lopes nos Gideões Missionários está dando o que falar por algo que você não viu, passou desapercebido ou quiseram esconder de vocês. Quem sabe eles vão tentar excluir esse vídeo, mas antes que eles excluam, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu e que você não viu. Renan Lopes, um dos pregadores oficiais dos Gideões Missionários, trouxe uma palavra abençoada, só que no finalzinho algo muito triste aconteceu. Houve agressão no final dessa ministração. Vamos comentar sobre isso aqui. Vamos dialogar sobre o Pentecoste e o pentecostalismo hoje na atualidade. O que é pentecostal? O que é pentecostalismo para você? Não, o que é avivamento para você? O avivamento é aquilo que desce através do nosso grito de pentecostal. O avivamento é aquilo que acontece quando eu estou pregando com uma eloquência grande, as pessoas começam a rodar, começam a pular, começam a cair. Ou para você o pentecostalismo, o verdadeiro avivamento é arrependimento, amor pela palavra. O que acontece quando eu estou numa igreja, começo a ouvir uma palavra poderosa, de repente eu começo a pular, a rodar? Isso provém da parte de Deus? Isso é do demônio? Ou isso é emocionalismo da minha parte? Eu tenho algumas experiências para falar para vocês, por exemplo, sobre esse suposto avivamento. Eu já coloco o vídeo aqui. Eu estou só na introdução. E eu gosto de mastigar um pouquinho para instigar a sua curiosidade e depois colocar o vídeo principal. Mas eu já participei de alguns cultos de igrejas neopentecostais onde existia muitos pseudo-avivamento. Coisas terríveis. Por exemplo, pastores que quando ficavam cheios da unção, picava o pé na cadeira de plástico, a cadeira voava para longe. Pastores que quando estava pregando ficava cheio da unção, empurrava o outro caía, quebrava a cadeira. Mulheres que supostamente quando ficava cheio da unção, começava a bater cabelo, um fedor de cabelo molhado com aquele creme já uma semana incrustado aqui, depois só pega água, joga aqui e molha o cabelo. Exalava na igreja inteira. Isso para vocês é avivamento? Isso para vocês é poder de Deus? O que isso tem a ver com o vídeo que você vai mostrar aí, Eric? Tá enrolando. Eu vou enrolar porque o vídeo que eu quero mostrar aqui é um vídeo pequeno. Então tem que mastigar um pouquinho, mas veja primeiro esse anúncio que eu já volto com o vídeo. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu.
por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui realmente eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Agora eu quero que você veja esse vídeo aqui. Eu quero pregar, mas se não der para terminar a mensagem, eu volto outro dia. Mas o Espírito Santo falou para mim: eu vou encher a minha igreja de uma glória aqui agora. Isso é Gideões. Isso, Jesus dos crentes. Lá no telão vai passar uma unção lá fora. Quem está no telão, quem está na igreja, pega na mão de alguém do teu lado. Meu Deus do céu, Jesus dos crentes. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus do céu, Jesus dos crentes. Me guarda. Alamanta, remicanterébia, remanachuriai. Aleluia, aleluia. Eu acabo de receber uma informação do céu. Jesus mandou toda a igreja orar em línguas agora. Eu não estou nem aí se está se levantando gente contra o movimento pentecostal. A Assembleia de Deus no Brasil há mais de 100 anos caminha em língua estranha, caminha na marcha, caminha no rema, caminha no reteté, caminha na glória, caminha, 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 caminha. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Olha a glória aí, pastor Galvão. Olha a glória aí. Pega! Cardoso Júnior, Rema, Radacé, Rebidagai, Remanterébia, Alassúria. Eu tinha mais mensagem, eu queria pregar, mas eu vou respeitar o protocolo. Jesus falou para mim: manda a igreja adorar, porque vai acontecer curas divinas aqui agora. Manda a igreja adorar, porque vai acontecer prodígios, sinais e maravilhas. 30 segundos de glória. Vem, Bruno Cecílio. Eu prego pelo Brasil e alguns países do mundo, e já tem gente limitando a manifestação do Espírito. Dá para nascer quem põe uma régua, dá para nascer quem põe um padrão, dá para nascer quem limita a ação do Espírito Santo. Se tem alguém aqui para receber esse poder, abre a boca para adorar agora. Tem retirada agora na internet, nas ruas, no telão, aonde tiver alguém. Jesus vai começar a curar. Jesus vai começar a curar. Olha Deus tomando os vasos. 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 Olha a glória aí.
Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha lá, aleluia, aleluia. Outro dia eu prego, outro dia eu termino, mas o Espírito Santo falou para mim: eu vou encher esta casa da minha glória agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Me ajude a pregar. Abraça alguém agora, rápido. Abraça alguém agora. Abraça, abraça. Acha um vaso aí, acha um crente ligado. Abraça alguém e diga para ele ou ela, diga: receba o que eu estou recebendo agora. Abraça alguém, ora por ele, ora em línguas, profetiza. Está descendo dons espirituais. Abre a boca. Aleluia. Meu irmão, pastor Silas, eu prometi ao senhor que eu ia terminar no horário, e eu vou terminar agora. Eu não vou nem até 15, eu só vou até 10. Segure as duas mãos. As duas, levante as duas. Cadê o Bruno, Cecílio? Vem aqui perto de mim, rápido. É 3 minutos, estende a mão. Aí fora, faça isso. Vai acontecer um terremoto de glória aqui dentro. Acha um crente do teu lado aí, de 2 em 2, igual eu e Bruno. Cadê? Vem, Bruno. De 2 em 2, acha alguém aí, faz assim. Tu não sabe como esse crente chegou aqui. Pastor Silas, eu recebi mensagem de gente que veio do Maranhão, que veio de Manaus. Eu recebi mensagem de gente que veio sem dinheiro. Tem gente que está aqui que não tem nem dinheiro para comer. Eu recebi mensagem de caravanas que vieram de carro, pessoas que vieram de longe para estar aqui. E tu acha que Deus te trouxe aqui para ouvir desabafo no púlpito? Tu acha que Deus te trouxe aqui para ouvir alguém jogar indireta para alguém? Internet virou plataforma de gente que não tem mensagem, mas quem tem autoridade não precisa disso. O Espírito Santo é suficiente. A palavra é suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são suficientes. Levante as duas mãos. Estende a mão sobre ela. Estende a mão sobre ele. Quando eu falar agora, Bruno já vai cantar, já dá um tom. Aleluia, aleluia. Dentro de 2 minutos, esse pavilhão vai ser tomado da glória de Deus. Estende a mão agora. Talvez que passou desapercebido para vocês, vocês podem voltar o vídeo e ver de novo. Não, na verdade,
Vou colocar de novo um pedaço do vídeo para você ver. Você viu que no meio dessa movimentação toda, um homem deu uma porrada na cara do outro? Você viu que no meio dessa movimentação do Espírito Santo, um homem deu um soco na cara do outro sem querer? Aí eu te pergunto, isso aí é movimento espiritual, é movimento do Espírito Santo, ou é emocionalismo das pessoas que ali estão? Ô Éricles, é pecado você extravasar na presença de Deus? Não, não é pecado. É maravilhoso. O Éricles, você extravasa na presença de Deus? Extravasa, eu pulo, eu bato palma, eu grito na presença de Deus. Só que eu aprendi uma coisa. Eu não preciso sair do meu lugar, não preciso correr no meio da igreja para extravasar as minhas emoções diante do Senhor. Eu não preciso machucar ninguém para expressar minha adoração diante do Senhor. E nós, pentecostais, devemos aprender o seguinte: o Espírito é sujeito ao profeta. Não que o Espírito Santo seja sujeito a você. O seu espírito é sujeito a você. Você tem que se controlar. A sua emoção tem que ser controlada. Você não pode extravasar a sua emoção a ponto de dar uma porrada na cara do irmão. A ponto de tiver uma criança ali, você pisar nela porque está cheio do Espírito. Nós devemos parar de emocionalismo barato. Devemos parar de nos deixar nos levar pelos gritos de nós, pregadores, que eu me incluo no meio, porque eu sou pregador pentecostal, sei como é que é, ir mais pelo Espírito Santo. Porque quando um pregador está pregando e eu sinto a presença de Deus, eu não vou conseguir ficar assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou extravasar a minha alegria na presença do Senhor. Eu vou levantar a mão, vou bater palma, vou glorificar, vou ficar de pé, vou bater o pé no chão. Mas o que eu faço não pode ferir ninguém. Não pode machucar os outros que estão perto de mim. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo com ordem e decência. O culto tem que ser com ordem e decência. Tem que ser um culto racional. O que é o culto racional? É um culto onde você prega, ou você ouve a palavra de Deus, você oferece louvores ao Senhor, aquela palavra que está sendo ministrada entra no seu coração, você adora o Senhor sem machucar ninguém, sem prejudicar ninguém. Agora nós temos o costume de querer gritar para a unção de Deus descer. Nós temos o costume de rasgar a garganta para o poder de Deus descer. É gostoso, essa é a nossa identidade pentecostal. É a nossa identidade de assembleanos, pregar com eloquência, falando alto, gritando. Isso aí para mim não é o problema. O problema é que tem pessoas que são meninos na fé ainda, que saem pulando, saem rodando, saem caindo, saem machucando o outro. E isso, gente, é perigoso. É perigosíssimo. Eu já presenciei casos dentro da igreja de uma irmã machucar a outra, de sair. É perigoso demais. Uma criança entra, a criança não para quieto. Uma criança passa nesse momento, é pisoteada. Então, tudo com ordem de decência. Quer glorificar? Glorifique no seu lugar. Pula no seu lugar. Quer rodar? Roda, mas não sai do seu lugarzinho ali, do seu metro quadrado. Agora sair na igreja, ó, correndo pra cá, correndo pra lá, fazendo violzinho, caindo no chão, dando porrada. Gente, nós já fomos meninos, agora somos já alimentados pela palavra, já fomos meninos, agora já somos grandes, adultos, já somos amadurecidos pelo Espírito Santo de Deus.
Nunca deixe de expressar o seu louvor ao Senhor. Nunca deixe de extravasar na presença do Senhor. Desde que isso não venha ferir ninguém. Tá bom? Deus abençoe o pastor Renan Lopes, que Deus abençoe a vida dele. Não foi uma crítica contra o pastor Renan Lopes, mas foi um alerta sobre o que acontece nas igrejas pentecostais. Deus te abençoe. Misericórdia, gente. Misericórdia. O que aconteceu neste podcast com o pastor Marco Feliciano, no podcast Eu Acredito, é algo sobrenatural. Gente, presta atenção que eu vou colocar o vídeo agora para você ver. O mundo espiritual existe. Existe um mundo espiritual tanto para o bem quanto para o mal. E o que você verá que agora vai ser uma prova viva disso. Feliciano, assustado, passou mal, gente. O negócio não é brincadeira. O diabo, como já diz o velho ditado, o diabo não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente, porque o que você vai ver que agora vai mostrar a realidade do mundo espiritual. Nós devemos estar sempre vigilantes na presença de Deus. Não dá brecha, porque se você dá brecha, o inimigo entra e destrói a sua vida. O que o pastor Marco Feliciano presenciou, o que você vai ver aqui agora, nesse podcast que ele participou, é um exemplo disso. O diabo pode entrar na sua história se você dar uma brecha e tirar a sua própria vida. O negócio está muito sério aqui. Eu quero deixar um recado e logo após já voltamos com o vídeo de hoje. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira, não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só para te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Agora vamos ver esse vídeo aqui. É porque falando-se de batalha espiritual, eu lembro que o senhor contou uma vez que a oração que o senhor fazia, fazia que o senhor não está fazendo mais costumeiramente, foi fruto de uma batalha espiritual, foi, né? Não, eu continuo fazendo ela, eu só modifiquei. Eu modifiquei porque os nossos irmãos, eles achavam, nosso meio é uma benção. Antigamente eu orava assim, Senhor, envia sobre nós
para esse ambiente 8 serafins. Coloca 2 aqui no púlpito, um à minha esquerda, outro à minha direita, 2 na entrada da porta. Você lembra dessa? Lembro. Eu fui. Aonde houver um demônio alojado. Essa eu ainda faço todo O espírito desencarnado. Não, espírito desencarnado é invenção. Onde houver um demônio alojado. Num raio de 5 quilômetros. Isso é meu. Nunca deixei. Essa oração é minha oração de guerra. Mas a questão dos anjos, eu modifiquei ela, porque eu fui sabatinado. Fui uma vez para um restaurante em São Paulo com 3 grandes do Brasil, amando de um que era maior do que os 3, mandando eu parar de fazer aquilo, porque faziam piadinhas dizendo assim: ó, os serafins são tudo do céu, só tá tudo aqui na terra. Para de fazer isso, que isso é meninice. E eu era muito jovem na época, não tinha estrutura que eu tenho hoje. Então eu fui orar, falei: Senhor, foi o Senhor que me deu isso. Aí veio a sabedoria. Eu continuo fazendo a mesma oração, nunca parei. Só que ao invés de pedir 8 serafins, eu peço para Deus enviar anjos de fogo. Já me ouviu falar isso? Já. E o que é um anjo de fogo? O próprio serafim, aquele que queima, aquele que arde fogo, né? Aquele que arde. Então eu continuo orando, e aí parou os problemas, ninguém mais... Não penso, eu não podia só falar que era anjo, eu só não podia falar que eu queria 8 serafins, assim, não usa a nomenclatura serafim, mas o anjo, o fogo eu podia usar. É aquelas essas bobeiras, né? Essas brigas teológicas, como é que chama isso? Evangeliquez pentecostal. Evangeliquez pentecostal. Pastor, mas como é que foi que sucedeu que o Senhor te deu essa oração? Foi na África. Antes de pregar nos Gideões, antes de ficar conhecido no Brasil, uma fita cassete minha foi parar no continente africano. E uma irmã, que era portuguesa, ouviu a fita. E ela namorava um ministro de Angola na época, que era muito ligado ao governo. E ela, pentecostal, ela disse: eu quero trazer esse homem aqui. E ela me convidou e eu fui para lá. Mas eu fui um menino da roça, de Orlândia para a África, pense, né? Fui para o aeroporto, tudo. É uma outra história que um dia eu conto aqui, porque até nisso foi um milagre e tudo. Eu orei, mas eu não entendia de guerra, de batalha espiritual, de demônios, não sabia nada disso, porque a Assembleia de Deus não tinha essa cultura. Os demônios que a gente conhecia eram os de sempre, os famosos, né? Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, né? Pombagira, Maria Mulambo. Eram essas coisas que o nosso métier da nossa fé nos estava. Hoje, inclusive, não pode nem falar mais isso, porque você acaba ferindo aí algumas pessoas têm outros conceitos sobre isso, né? Mas os nossos pais nos ensinaram assim. E eu vou agora para o continente africano. Angola estava debaixo de guerra na época, isso tem quase 30 anos. 27 nos Gideões, isso tem 29 anos. 29 anos atrás eu entro em Angola a primeira vez. O aeroporto era uma rodoviária de uma cidadezinha pobre nosso, país em guerra, era tudo muito precário. A fila da imigração era céu aberto, para você ter uma ideia. Eu estava lá, céu aberto, na fila, eu, menino, segurando aqui minha pastinha. De repente, que atrás de mim, um homem bateu no meu ombro. Quando eu olhei, pense num homem alto, ele devia ter 1,90 m. Eu olhei para ele, um homem de terno, gravata, um executivo, com pasta, tudo, negro, africano. Só que eu olhei para ele e eu notei que o olho dele não tinha a íris. Era 2 bolas brancas. Ele abriu a boca e ele falou comigo, uma voz gutural, desse jeito. E ele falou assim para mim: como você vem na minha terra e não pede permissão para entrar? Meu Deus. Aqui é minha terra. Lá dentro nós vamos ter um encontro. Eu vou lhe matar. Quando ele disse isso, eu tomei um choque tão grande. Quando eu olhei para ele fez assim, ele piscou o olho, limpou o olho, estava lá as íris de volta. Ele falou: por que estás me olhar? Porque lá eles falam português lusitano. Eu falei: o senhor estava conversando comigo e eu estava... Como posso conversar com você se eu não lhe conheço? Ali eu entendi que eu não tinha conversado com um homem, que era uma entidade. Quando eu passei a imigração e entrei dentro do país, eu adoeci. A irmã Ceci me levou para o apartamento onde ela morava, era no centro de Luanda toda destruída por guerras, era uma coisa horrível. E eu entrei num quarto de hóspede e eu fiquei trancado 4 dias no quarto, sem comer, sem beber. E não é que eu não sentia fome, eu sentia fome, mas eu entrei em desespero. Um espírito de loucura me atormentou.
Eu chorava sozinho, eu gritava, eu batia a cabeça na parede. A irmã Ceci encheu a casa dela de gente de oração, irmãs de oração. E eu escutava eles orando num canto. A casa dela virou um lugar de oração por 4 dias. E à noite, quando todo mundo quietava e iam dormir, eu apagava a luz. Já teve paralisia do sono? Sim. Você fica todo paralisado. Eu sentia por 3, 4 vezes alguém sentando no colchão, a ponto do meu corpo encostar numa coisa gelada. Eu escutava gargalhadas, eu escutava barulhos esquisitos de bater de asas. Era um tormento. Eu estava ficando louco, eu estava enlouquecendo. No final do 4º dia, o Espírito do Senhor me levou a uma oração profunda. Eu escorreguei, eu estava fraco demais, escorreguei meu corpo da cama, dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu vou morrer aqui, me ajuda, me ensina, me dá uma luz. De repente, eu senti, o ambiente mudou, o quarto mudou, eu senti uma glória, eu senti um calor, e eu ouvi o Senhor falando comigo: faça essa oração. E como é que era a oração? 8 serafins. E o Senhor foi me dando: peça para 2 ficar ali, 2 ficar aqui, 2 ficar aqui, 2 ficar aqui. Comece a orar, ore para que uma muralha de fogo rodeie esse ambiente. Eu fui ouvindo e fui falando. Quando eu terminei de orar, uma explosão dentro do quarto, um barulho, sabe daqueles que o seu ouvido fica assim, aquele, isso, um cheiro horrível dentro do quarto. Eu consegui ficar de pé. Abri a porta, as irmãs tudo lá dentro orando. A irmã Cecília: está tudo bem? Nós escutamos um barulho. Eu disse: está tudo bem. Quando ela abriu a porta, eu falei: nossa, que cheiro horrível, um cheiro de enxofre. Eu falei: eu já estou pronto. Tem alguma coisa para eu comer? Tem uma sopa? Eles prepararam uma sopa, eu comi. Foi a primeira noite que eu dormi bem. No 5º dia, saímos do lugar onde eu estava, do apartamento dela, até a Assembleia de Deus de Macoluço, do pastor Francisco, grande homem de Deus, meu amigo, falo com ele toda semana. Hoje ele é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus em Angola. A sede dele hoje tem 7.000 assentos. Embaixo da igreja foi feito um shopping center, para você ter uma ideia, o nível de prosperidade e crescimento. A igreja do pastor Francisco ficava aqui na esquina, pouquinhas pessoas, 100 e poucas pessoas. Fui lá para a igreja dele, daqui do apartamento até aqui, eu fui andando para a rua. As pessoas iam caindo no meio da rua. Meu Deus. As pessoas gritavam, demônios pegavam as pessoas. E eu não entendia nada disso, eu sou assembleiano. Eu não era da Deus e Amor. Os irmãos da Deus e Amor têm essa percepção. Eu, assembleiano, eu só conhecia aqueles demôniozinhos lá que eu falei, que de vez em quando manifestavam. No culto à noite, o céu desceu. A unção de cura, batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei 40 dias pregando em Angola a primeira vez. Teve um evento nosso que nós fizemos na cidade de Viana. Seria um drive-in. Sabe o que é um drive-in? É um cinema a céu aberto, né? Só tem um lugar aqui para tela, um palco, e aqui é a céu aberto. O pastor marcou um culto ali. O culto começou, era 8 da manhã, eu comecei a pregar às 10, 10 da manhã, eu terminei de pregar às 4 horas da tarde. 6 horas de palavra e oração. Eu resolvi orar por libertação. A igreja era pequena, não tinha tantos membros. Caiu umas 500 pessoas endemoniadas. Gente parecendo sapo, gente parecendo cobra, gente fazendo coisas de bicho, gente com o corpo virado, os olhos virados, gente urrando. Eu nunca tinha visto aquilo, parecia um filme de terror. E ali por isso que o culto foi até tarde, para libertar essas pessoas no nome de Jesus. Então, o mundo espiritual é muito real e eu não conhecia. Aí quando eu venho para o Brasil, eu começo a fazer essa oração. No início, teve congresso que eu fiz, eu me lembro uma vez na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, uma igreja famosíssima. O pastor Gesiel Gomes foi pastor lá, era o pastor Eliseu Menezes, eu acho que ainda é pastor lá, já está bem velhinho. Eu fiz essa oração e acabou o culto, não teve como pregar. Quando eu falei para o senhor colocar os anjos, né, porque foi assim que o senhor falou comigo, a glória de Deus desceu na Ilha do Governador. Jesus começou a batizar os crentes no meio do culto, a cura divina. Sabe aqueles cultos de antigamente? A gente perdia a noção do tempo e do espaço. Então o mundo espiritual ele é muito... Você viu a experiência que o pastor Marcos contou, que ele passou indo pregar na África, onde as coisas são realmente preocupantes. Aquilo lá não é aqui no Brasil, que alguém finge estar possesso, finge estar endemoniado, e alguém vai lá, expulsa e tá pronto, acabou. Não, lá as coisas é diferente. Lá o inimigo trabalha de forma terrível. E essa experiência que ele contou, eu não duvido de forma alguma
Porque há muitos relatos do que acontece naquele continente. E não é coisa fácil, gente. Não é coisa fácil. A experiência que eu tiro com isso é o seguinte: se você quer fazer a obra de Deus, se esteja revestida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Porque se o pastor Marcos não tivesse revestido naquela época pelo Espírito Santo de Deus, ele não tinha resistido. Um negócio é complicado demais. Que Deus abençoe e até uma próxima.